E agora chegou a nossa hora de aprender. E hoje nós vamos aprender sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, que estava preso quando escreveu essa carta. Olha só como Paulo era um servo de Deus, um homem de Deus que queria que as pessoas também servissem ao Senhor. Tia Cá, por que Paulo, ao invés de se preocupar com a sua liberdade, afinal de contas, ele estava preso e ficar preso não é nada bom. E Paulo vai se preocupar em escrever carta para as pessoas? Por que ele não foi escrever carta pedindo para alguém soltá-lo, para algum advogado e defendê-lo? Porque Paulo, ele sabia quão maravilhoso é e continua sendo servir a Deus. Por isso que na prisão o Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Colossenses, os Colossos, que era uma igreja nova, uma igreja que tinha acabado de se fundar, e Paulo recebeu o pedido, segundo o estudo que a Tia Cá fez, ele recebeu um pedido de ajuda de um servo de Deus dessa igreja. E nesse pedido de ajuda, ele dizia que as pessoas de Colosso estavam se desviando, estava tendo naquela igreja ensinamentos errados a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Olha só, a Bíblia diz que existe um só caminho, né? Que é o caminho do Senhor Jesus. Tem várias pessoas falam assim, vários caminhos levam a Deus. Mentira essa frase. Apenas um caminho leva a Deus. Qual é esse caminho que leva a Deus, Tia Cá? O caminho que é o Senhor Jesus. Qual caminho você está? Em qual caminho você está? Não, Tia Cá, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu sou uma pessoa que faço as minhas orações na minha casa, mas eu não preciso ir até a igreja. Quem disse para você? A Bíblia fala que nós precisamos congregar, que nós precisamos estar na igreja, que nós precisamos estar entre os irmãos na congregação dos poderosos. Olha só que esse pensamento de que vários caminhos levam a Deus é um pensamento errado. E existiam vários pensamentos como esse na igreja de Colosso. Pessoas que são enviadas pelo inimigo para ensinar doutrinas erradas para nos afastar de Deus. Quantas pessoas hoje que pensam que estão perto de Deus, que pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas que estão indo atrás de doutrinas do homem, de ensinamentos do homem. E o homem não pode salvar ninguém. O homem não tem o poder de salvar. Somente a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ela tem o poder de salvar você. Você quer saber o que Deus pensa? Você quer saber? Você que está assistindo aí, você quer saber quais são os pensamentos de Deus? Na verdade, eu descobri os pensamentos de Deus, descobri as vontades de Deus, descobri o que Deus gosta, o que agrada a Deus, descobri o que Deus fala ao meu respeito. Tem um jeito, sabe qual? Lendo a palavra dele, lendo a Bíblia, tudo o que você precisa saber sobre a sua vida, como você se portar, como ser um bom cristão, como ser uma boa mãe, você mãe que está assistindo, você pai, como ser uma boa esposa, tá tudo aqui na Bíblia. E como ser também um bom filho, um filho que agrada ao Pai terreno, mas que também agrada ao Pai celestial. Tudo isso está aqui, na palavra de Deus. E um recado que Paulo escreveu aos Colossos, está aqui no capítulo 3, a Tia Cá quer ler com vocês, no versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em que você tem pensado? O que tem preenchido, ocupado a sua mente? Tem gente que só tem pensamento ruim. Olha, se você é uma pessoa, Tia Cá, se colocasse uma câmera na minha cabeça, na minha mente e projetasse tudo que eu penso, misericórdia, ia dar um filme de terror. Então, esses pensamentos não estão agradando a Deus. O Paulo falou, olha, pensa nas coisas que são de cima, pensa nas coisas que são de Deus, pensa nas coisas que edificam você. Em que você tem pensado? Tem gente que só pensa em vingança. Eu vou pegar aquele colega lá na escola que inventou aquela mentira para a professora e ela baixou a minha nota. Você me paga. Esse pensamento não está agradando a Deus. Quantos adultos estão com um pensamento maligno, um pensamento de se vingar daquela pessoa que causou mal a você, de se vingar do vizinho, de se vingar até mesmo do seu esposo? Não faça isso. Pense nas coisas que são de cima. Se você ficar com a sua mente vazia, se você não preencher a sua mente com louvor,
com a adoração, com a palavra de Deus, o inimigo vai bombardear a sua mente de pensamentos errados. E aí você vai fazer o quê? Se a sua mente está cheia de pensamento errado, você não vai conseguir ter uma atitude boa, não é mesmo? A sua atitude vai ser de acordo com o seu pensamento. Repreenda em nome de Jesus. Você criança que está me assistindo agora, você amiguinho, você adolescente, o que é que você tem assistido, hein? O que é que você está enchendo a sua mente? Tem criança que só enche a mente com desenhos ruins, desenhos de violência, desenhos que invocam os mortos, desenhos que invocam os espíritos do mal. Está amarrado isso em nome de Jesus. Preencha a sua mente com coisas que são boas, com coisas que são de Deus. Você adulto que tem preenchido a sua mente com novela, com filmes que não agradam a Deus, olha só que o Senhor Deus, Ele vê tudo. E Deus também vê o seu pensamento. Por isso, nesse dia, como Paulo aconselhou a igreja de Colosso, eu aconselho você também. Pensa nas coisas que são de cima. Se na sua mente tem pensamento errado, pensamento de sair de casa, atiacar, eu não aguento mais o meu pai, eu não aguento a minha mãe, eles só ficam pegando no meu pé toda hora, toda hora. Se eles pegam no seu pé, porque eles querem o seu bem. Lança fora hoje o pensamento de sair de casa, porque isso aí é uma armadilha do diabo para destruir a tua vida, destruir o teu futuro e destruir a tua família. Repreenda esse pensamento em nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Deus nunca vai aconselhar você a deixar a tua família. Deus nunca vai aconselhar você a sair da sua casa. O conselho de Deus qual é, tia Cá? Ele vai aconselhar você a orar, vai aconselhar você a ser obediente aos seus pais, ele vai te aconselhar a ser submisso ao papai e à mamãe. Esse é o conselho de Deus. Se alguém de fora está aconselhando você com conselhos que são errados, não vai pelos conselhos dos seus amigos, não. Vai pelo conselho de Deus. O conselho de Deus é bom e é perfeito, sabe por quê? Porque Deus conhece o seu futuro, Deus conhece o seu amanhã. Os amigos não conhecem o seu amanhã, mas o Senhor Deus, Ele conhece. E o conselho que Deus dá para você hoje é: encha a sua mente com as coisas que são dele. Ouça mais louvores na sua casa, assista filme que é do Senhor Jesus, assista filmes, que são do Senhor Jesus, filmes que venham edificar a sua vida, desenhos que venham edificar o seu coração, você amiguinho, desenhos que é do Senhor Jesus, desenhos que tem ali a palavra de Deus para edificar o seu coração, louvores que tem a palavra para edificar o seu coração. Fazendo isso, você vai estar obedecendo o conselho que Paulo deu em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que diz: pensai nas coisas que são de cima do céu e não nas que são da terra. Do que é que você tem tido o seu pensamento? A partir de hoje, lança fora todo pensamento errado em nome de Jesus, porque Deus fez você para você ser morada de Deus, a sua mente para ser morada de bons pensamentos e pensamentos que agradam ao Senhor Jesus. Lance fora esse mal agora, fala em nome de Jesus, todo mau pensamento saia em nome de Jesus. A minha mente é a mente de Cristo. A partir de hoje, só pensamentos que são de cima em nome de Jesus.